final do século XVIII, uma descoberta espetacular provocou verdadeira revolução na medicina: o magnetismo animal, feita pelo médico alemão Franz Anton Mesmer. No entanto, essa nova ciência, benéfica para toda a humanidade, abalava as estruturas de um meio científico voltado aos próprios interesses. Mesmer foi claramente vitimado por uma deliberada conspiração do silêncio. O livro Mesmer, A Ciência Negada do Magnetismo Animal, contém a biografia e íntegra de 3 livros do mais importante reformador da medicina. Sua descoberta foi estudada por Allan Kardec durante 35 anos, influenciando o espiritismo sob o aspecto científico. Adquira o livro Mesmer, A Ciência Negada do Magnetismo Animal, do comunicador Paulo Henrique de Figueiredo, em mundomaior.com.br ou pelo telefone operadora 11 4966 5775. Boa noite, Guaraci. Boa noite, João. Tudo bem? Tudo bem, querido? O Rolim, né? Tudo jóia? Tranquilo? Ótimo. Vamos dar início, então, aos nossos trabalhos. Boa noite a todos. É uma alegria estar aqui junto a todos os amigos do Centro Espírita Zilda Gama. O nosso abraço a todos os companheiros e companheiras de todas as partes que nos acompanham nesta noite. Rogamos aos espíritos superiores, benfeitores e educadores que nos inspire e nos sustente na caminhada. Que possamos colher neste momento de reflexão que o companheiro Guaraci trará como tema: cuidemos de nós. Que possamos aprender dessas lições para a nossa caminhada e evolução espiritual. Que a paz se faça em nossos corações, hoje e sempre. Assim seja. Assim seja. A sala é sua, meu amigo. Estarei aqui no cantinho. Tá bom. Olha, eu quero agradecer ao Centro Espírita Zilda Gama pela sua oportunidade de conversar com os amigos e amigas aqui por este canal. E, como foi dito, nós vamos falar sobre cuidemos de nós. É um estudo bem interessante, que nós vamos nos basear no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 44. Naquela oportunidade, então, Jesus deu algumas orientações para nós, que são, assim, muito fáceis de serem seguidas. Não tem nada de difícil, acho que todo mundo, inclusive, faz isso sem problema nenhum. Então, vamos ao enunciado do versículo. Ele diz assim: amai os inimigos, bendizei aos que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Bom, às vezes a pessoa fala assim, mas como é que eu vou fazer isso tudo, né? Amar meu inimigo, bendizer o que fala mal de mim, fazer bem aquele que me odeia, e ainda vou orar pelo que me persegue e me calunia? Bom, vamos entender que o Evangelho de Jesus é o Evangelho para a nossa vida toda aqui no planeta. Mesmo que a gente fique aqui alguns milhares de anos, nossa base será sempre o Evangelho de Jesus. Então, quando nós lemos alguma coisa nesse estilo aqui, que a gente não tem uma explicação, mas como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou amar o meu inimigo, né? Então, vamos conversar aqui a respeito de uma coisa muito interessante que nós, às vezes, não procuramos entender ou não saber, que é a questão dos afetos. O afeto, nós costumamos dizer que ele é um adendo aos sentimentos. Os nossos sentimentos são positivos ou negativos. Então, Deus não criou sentimento negativo. Ele só criou sentimento positivo. Mas nós, dentro das nossas limitações, costumamos colocar negativo aí também.
Então, tenho alegria, mas também tenho a tristeza. A tristeza é criação minha. Eu tenho luz, mas eu tenho trevas também. Treva é minha criação. Então, naquela famosa prece de São Francisco de Assis, né? Ele fala, fazei de mim um instrumento da vossa paz, onde houver ódio que eu leve amor, onde houver tristezas que eu leve alegria. Então, naquela prece, Francisco de Assis fez um jogo bem interessante de opostos, que trabalhamos em nossos sentimentos. Ora, o sentimento, ele é estimulado por um encontro que eu tenho, por alguma coisa que eu me deparo, ou dentro de mim, né? Pode sair de dentro de mim, como pode ser externo a mim. Então, eu deparo com uma pessoa, com uma circunstância, com um objeto, com uma canção, e aí eu ativo uma energia a partir deste estímulo. Essa energia chama-se emoção. Então, a emoção é a resposta daquilo que eu me deparei em algum momento. E isso acontece o tempo todo. Então, cada coisa que a gente ouve, cada coisa que com quem a gente conversa, com quem a gente encontra, enfim, vai ativar essa energia, que é a energia da emoção. E a emoção, ela não tem, ela é meio maluca, ela não tem assim, um fundamento próprio, então ela tem que pedir ajuda. E ela vai pedir ajuda onde? No sentimento. O que significa isso? Por que eu fui criado? Eu fui gerado para quê? Fui manipulado para quê? E aí o sentimento vai ter que explicar. Olha, você foi criada porque eu encontrei uma pessoa assim, assim, assim. Bom, mas e essa pessoa? Né? Ela é do bem? Ela é do mal? Eu gosto? Não gosto? E aí o sentimento, às vezes, não sabe, busca na memória, para ver se a memória oferece alguma coisa que diga respeito àquela pessoa que a gente encontrou. Só que a memória também, às vezes, ela fica meio fragilizada, porque às vezes passou muito tempo, né? E aí ela vai perguntar o quê? Aos afetos. Isto é afeto ou desafeto? E aí que a gente deve analisar bastante. Por quê? Os afetos, então, é uma caixinha dourada, né, ou veludada, que fica ao lado dos sentimentos, e ali estão muitas, mas muitas esponjinhas que nós colocamos lá a partir dos nossos encontros, desencontros, de toda a nossa experiência reencarnatória e atual. Então, por exemplo, eu tenho lá uma esponjinha que está guardadinha lá no canto. Às vezes a pessoa não está encarnada e eu não tenho contato com ela espiritual. Às vezes tem esponjas que são muito ativas, né? Que são aquelas pessoas que eu estou convivendo mais, e assim sucessivamente. Essa é uma metáfora, né, gente? Nós estamos falando só para a gente entender. Então, lá nos afetos é que ficam as grandes respostas àquilo que eu encontro, àquilo que me chega, aquilo que sai de mim, por exemplo, uma lembrança, né, que eu tenho, que acabo tendo, essa lembrança também ativa emoção. Às vezes a gente está ouvindo uma canção que foi lá de um tempo especial da nossa vida e a gente então ativa essa emoção daquela canção. Então, o ideal é sabermos a relação aos afetos. Então, os afetos, eles têm cor, eles têm frequências, né? Eles têm cheiros, né? Tem aromas, dependendo de quem eu estou relacionado àquele determinado afeto. Então, por exemplo, uma pessoa que eu quero muito, eu tenho esse afeto muito ativado. Então, eu sempre busco essa pessoa, eu gosto de estar com essa pessoa, ela me é cara, né? Ela me dá ajuda, ou ela está constantemente próxima de mim, ou então dos meus pensamentos. Então, é um afeto bem ativado. Às vezes tem aquele afeto que está guardadinho, né? A gente às vezes está andando na rua, encontra com uma pessoa que a gente não vê há 50 anos, e a gente dá aquela expressão de alegria, né? De ter encontrado, e estamos ativando, aí estamos mexendo no afeto do passado.
Então, acontece uma coisa muito interessante com os afetos. Quando acontece, por exemplo, quando acontece um problema entre eu e um afeto criado, né, porque às vezes não é um afeto ainda criado, né, mas quando há um problema entre eu e um afeto criado, e a gente não consegue resolver essa questão, então a gente vai criar uma capa da bruxa, sabe? Que é aquela capa que vai fechar a minha comunicação temporária com aquele afeto. Que a gente fala assim, eu estou de mal com você. Então, observe-se que todo o afeto, né? Boa noite, gente. Então, todo o afeto, ele já foi, todo desafeto, todo inimigo, ele já foi amigo um dia. Não é possível, né, que a gente vai ficar de mal de uma pessoa que a gente nunca viu, a gente nunca teve, né? A gente vai ficar inimigo de uma pessoa que eu nunca tive nas minhas relações. Isso é impossível de acontecer. Então, todo inimigo que eu tenho foi meu amigo, né, minha amiga, só que eu coloquei a capinha da bruxa lá, né, que ela é tecida por 3 fios, né, essa capa da bruxa. Mágoa, ressentimento e rancor, às vezes. Esse tecido, essa linha do rancor, é quando a coisa fica muito séria. Então, quer dizer, a gente tem que estar atento a isso. Por quê? Se eu tenho um inimigo, ele foi antes, muito antes, ele foi meu amigo. É preciso que eu entenda dessa maneira. Então, o que acontece? Houve um processo qualquer que nos afastou, que nos deixou meio que à deriva um do outro. Ele também tem a caixinha de afetos dele, ele também botou lá a sua capinha da bruxa naquele afeto. Acontece uma coisa bem interessante, é o seguinte, quando os nossos afetos estão liberados, quando está tudo bem entre eu e aquele afeto, e entre ele e o afeto que eu represento para ele, então nós vibramos positivamente um para o outro. Então a gente recebe frequências boas o tempo todo. Porque quando eu tenho um amigo ou uma amiga, toda vez que eu lembro dessa pessoa, eu lembro com alegria, com felicidade, né? Com satisfação. Então eu gosto de pensar naquela pessoa que é muito meu amigo, minha amiga. Às vezes eu ligo para ela, mando uma mensagem. Isso tudo está o quê? Fazendo vibrar o afeto que eu guardo em mim daquela pessoa. Então eu mando uma mensagem de bom dia, né? Muita gente manda bom dia, bom dia. E aí o que ocorre? Eu estou mandando uma mensagem positiva para quem eu mandei aquele bom dia, ou sei, qualquer outra coisa. E aí aquilo vai fazer vibrar positivamente o afeto dentro daquela pessoa. Então, esses afetos vibrando positivamente, eles dão mais energias para a gente. A energia calorosa do amigo, do familiar querido, enfim, ele frequencia positivamente em todos nós, em nosso perispírito, em nosso coração. Então, é muito importante ter amigos, né? Tanto assim que Pedro, o apóstolo, falou, né? Fazei amigos. Porque o amigo sincero, aquele amigo que a gente vibra o tempo todo, ele está nos mandando energias boas o tempo todo e também está nos mandando forças, às vezes num momento difícil, né? Quantas vezes a pessoa liga para a gente e fala assim, está tudo bem contigo? Não sei, estou achando que você está meio triste. O que é isso? É o afeto que vibrou, né? A minha frequência chegou até o afeto meu, que está, o afeto que está relacionado a mim, que está representado lá na caixinha dele. Então, assim a gente vive. A gente recebe essas fichinhas bonitas, douradas, né, o tempo todo, só que a gente não percebe. Mas elas fazem uma falta na gente, né? Você fica muito tempo sem ver uma pessoa que você quer muito, você logo pensa, mas por que eu não estou conseguindo encontrar aquela pessoa? Então, o afeto, ele é positivo, né? Ele vai trabalhar toda essa sequência do eu, tu, numa relação grandiosa,
Por quê? Extremamente compensadora. Agora, se eu crio o inimigo, o que acontece? Eu jogo a capa da bruxa, né? Aí eu vou tecer. Geralmente, os dois fios principais são mágoa e ressentimento. Então, aquele amigo ou aquela pessoa fez uma coisa que eu não gosto, que eu não gostei, e fiquei magoado, fiquei ressentido. Aí, pronto, botei a capinha lá da bruxa no afeto. E aí me dá rancor também, eu ponho aquele fio terrível, né? Que é o fio mais denso dessa capa. E aí eu vou deixar de receber aquelas frequências dele. Sabe, aquela coisa bonita, aquela coisa que me anima, que me dá força, que às vezes foi de tanto valor para mim, eu não vou mais receber, porque a capinha da bruxa vai complicar. Então, o que Jesus falou? Amai os inimigos. Quando ele fala amar os inimigos, ele não está falando para a gente ficar nesse amor né, de excelência, não. Ele está dizendo, o amor ele tem várias frequências, né, gente? Então, você pega uma frequência do amor chamada respeito. Ou seja, respeitai o seu inimigo. Porque ele já foi seu amigo um dia. E mais também, porque ele também é importante dentro do concerto de vida, de mundo, de universo, porque ele também é filho de Deus, ou ela também é filho de Deus. Então, quando Jesus fala, amai o seu inimigo, exatamente para que a gente abra, né, esse espaço que foi interrompido por uma coisa, às vezes, boba, né? E quase sempre nós fomos o culpados. Quase sempre nós é que não entendemos. Às vezes uma palavra, né, que o nosso amigo falou, a nossa amiga falou, e a gente põe uma quizumba naquilo, cheio de problemas, né? Eu não consigo mais, né, ter aquela amizade com a pessoa tal. Às vezes eu estou andando na rua e ela está vindo lá e eu até atravesso a rua para me encontrar com ela. Por quê? A capa da bruxa está repelindo qualquer possibilidade de um reencontro meu com ela. Então, se eu tenho isso, é porque eu tenho essa almofadinha, né, do afeto relacionado a ela. Então, o que eu vou fazer? O que Jesus aconselha? Né? Respeite o teu inimigo. Então, você já começa a tirar a capa. Respeite, porque ele também é filho ou filha de Deus. Então, busque esse amor-respeito, já que você não pode amá-lo ou amá-la por hora, mas pelo menos respeite pela condição humana dela. Todos nós que chegamos ao humano, nós fizemos tarefas muito grandiosas aí para trás, nas nossas encarnações, nas nossas vivências. Nós vencemos etapas muito sérias, perigosas, né, para chegarmos ao homem. Então, todas as pessoas, todos os humanos, merecem o respeito dos próprios humanos, porque o caminho foi mais ou menos igual. Tem a singularidade, tem a individualidade que difere os caminhos, mas a proposta divina é a mesma para todos. Então, por que eu vou ficar vibrando negativamente para uma pessoa e não permitindo que a pessoa vibre positivamente para mim? Então, o que Jesus diz para nós? Olha, sejam grandiosos, sejam diferentes, não guardem inimizades, porque um dia você vai ter que fazer esse amigo de novo, sabe? No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, quando a gente estuda sede perfeitos, né? É quando Jesus coloca, sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial. Para Jesus não ia falar uma palavra dessa do nada, né? Então tem um fundamento. O que é a perfeição? É quando nós nos limpamos de toda e qualquer nódoa adquirida no processo evolutivo. Então, quando a gente é muito ainda iniciante na consciência, que viemos lá do reino animal, chegamos à consciência, então nós fazemos muita coisa errada. Umas é porque a gente não sabe. A gente erra. Essas têm bastante condições de a gente resolver rapidinho.
né? Ela tem um projeto divino que nos ajuda a resolvê-las. Mas tem pessoas que gostam de ser reincidentes no erro. Então, elas vão complicando a mente, vão enegrecendo a mente, que é a casa que a gente vive. Nós todos moramos na mente, na expressão da mente, que é uma ressonância do self. E aí, o que acontece? Para eu chegar a ser perfeito, eu tenho que limpar tudo isso. A mente tem que ser clara, alva. Não pode ter um pontinho negro que demanda, né, que demonstra processos meus ainda não resolvidos. Então, é bom que a gente tome cuidado para não ficarmos aí presos a esses pontinhos. Às vezes a gente cria uma inimizade e acha que tá tudo bem, eu não vou me importar com isso, e aí eu vou desencarnar mesmo, vai ficar aí, ou ela vai desencarnar, ou ele, né? Mas não é bem assim, não. André Luiz, no livro Nosso Lar, ele conta que uma vez ele estava conversando com Lises numa praça lá de Nosso Lar, assim que ele chegou lá, né? E ele estava na praça, e de repente passou um bólido de luz entre eles. E aí ele foi assustado com aquilo. Que é isso? Que é isso? Então o Lises disse, deve ser algum espírito aí das dimensões superiores que passou aqui agora. Aí o André falou assim, mas esse está livre, né? Nunca mais reencarna. Foi engano seu. Se ele está rolando aqui, ele está buscando algum desafeto, alguma coisa para ser resolvida. Então não tem jeito. Mesmo que a gente evolua, aqueles pontinhos enegrecidos terão que ser resolvidos. Com toda certeza. Se você tem inimigos, inimigas, é bom resolver isso, né? Porque você não vai conseguir evoluir livremente, buscando essa perfeição, se você está deixando esses pontos negativos. E aí Jesus vem e dá a dica, olha, respeite o seu inimigo. O respeito já é um grande início. Sabe? Quando eu respeito o meu inimigo, eu estou reconhecendo nele valores, né? E isso já é um grande início. Então, guarde isso com você. Se você tem um inimigo, uma inimiga, tira essa capa preta do ressentimento, essa capa da bruxa, né? Do ressentimento e da mágoa, e se tiver rancor no meio, pior ainda, né? Então, tira essa capa para que o afeto volte a vibrar positivamente para você e você com ele. Então, os dois vibrando positivamente, há uma atração de semelhantes. E quando a gente está com a capa preta, também nós vamos atrair semelhantes. Então, nós vamos cada vez mais aumentar esse teor de inimizade. E aquilo vai ficando, né? Às vezes passa anos, e, poxa, você está preso ou presa a esse processo que não vai te fazer bem, que não vai te dar uma liberdade de receber e de emanar frequência positiva em relação àquele afeto. E todos somos irmãos, né? Todos estamos nesse caminho interessante de irmandade, que chegaremos um dia ao entendimento supremo da fraternidade e seremos todos nós amigos uns dos outros. Aquele que me magoou, fez ficar ressentido, ele às vezes nem fez nada, mas eu identifiquei, ou cataloguei, ou decodifiquei como uma ofensa. Ora, para começar, ninguém nos ofende. Ninguém. Só se eu quiser ser ofendido. Deus não ia permitir que um filho ofendesse outro filho. Agora, ele deixa à nossa disposição as reações que nós temos nessa relação interpessoal. Então, como que está a minha relação? Eu sou aquela pessoa melindrosa, né? Aquela pessoa que não pode ouvir uma verdade. Ouviu a verdade, nossa, aí vira bicho, né? Às vezes a gente tem que ouvir as verdades, né? Como é bom ouvir uma verdade. Aliás, Jesus disse que só se liberta, né, quando a gente conhece a verdade. Então, às vezes, nós estamos camuflando problemas nossos, ao passo que nós deveríamos buscar esse entendimento para nos libertarmos. Então, meu irmão, minha irmã,
nesse primeiro verso aqui do versículo 44 do Evangelho de Mateus, né? 5, capítulo 5. Então, se a gente não passar disso aí, a gente não vai conseguir os outros itens, não. E por isso que ele já coloca logo o inimigo. Acaba com o seu inimigo. Tira ele da sua vida. Depois ele vai dizer, bendizei aos que vos maldizem. Bom, a gente pode analisar isso sobre vários aspectos, tá? Bendizer ao que me maldiz. Tá? Então, na verdade, a nossa palavra, a nossa fala, ela só existe enquanto símbolo, né, para a gente poder comunicar já bem cedo com as pessoas. Se você pegar o Livro dos Espíritos, a questão 767, Allan Kardec pergunta se a vida social é necessária. Ele diz que sim, que é tão necessária que Deus criou a fala, para que a gente se comunique. Então, a fala é o simbolismo do sentimento e do pensamento. Porque depois que o sentimento entende o que é aquela emoção, aí ele vai gerar o pensamento. Então, aí nós vamos gerar o pensamento, depois a palavra e a ação. Né? Então, quer dizer, o pensamento ele é decodificado pelo espírito humano, vamos colocar aqui o humano, dentro de um símbolo que é a linguagem. Então, às vezes, você vê quantos países tem no mundo, e às vezes falam línguas diferentes. Né? Na própria Europa, que é um continente pequenininho, você tem várias línguas lá, né? Que são faladas de maneiras diferentes. Acaba que as pessoas aprendem todas porque estão vivendo muito ali intensamente nos encontros que eles fazem. Então, a palavra ela é uma coisa muito complexa, muito séria. Ela precisa de uma energia que vem de um centro de forças que fornece essa energia, chamado Centro de Forças Laríngeo, que a gente estuda no livro Evolução em Dois Mundos, do André Luiz. Então, o Centro de Força Laríngeo, ele fornece a energia para a gente emitir a palavra. Vai chegar um tempo que nós não necessitaremos mais de emitir palavra nenhuma. Tudo será via pensamento. Então, quando eu digo mal de alguém, o que eu faço? Eu movimento energia que vem para mim positiva, eu transformo essa energia numa energia negativa. Quer dizer, eu faço isso dentro de mim. Ora, se está vindo uma energia positiva, que vem através do centro de força laríngeo, ela vem pura para mim, positiva, e eu reverto essa energia para negativa, aí eu vou ter as consequências dessa baixa frequência na minha garganta. Então, eu vou maldizer a pessoa, eu vou criando cada vez mais estruturas frequenciais negativas no meu centro laríngeo. E aí, isso chega uma hora que distorce o centro. Né? O centro é como se fosse um cone, e ele manda energia. Então, esse cone, quando eu começo a distorcer a energia que chega, ele vai distorcendo também. E chega uma hora que ele não consegue mandar mais energia quanto eu preciso. Aí pode ter várias consequências. Eu posso ter um processo terrível de câncer na garganta, de outros tumores, né? Problemas nas cordas vocais, calos nas cordas vocais, sabe? Então, nós temos que estar muito atentos a isso, daquilo que a gente fala. Né? Por exemplo, pessoas que falam palavrões. Palavrão é uma fala, é um símbolo bem negativo, qualquer que seja ele. Né? Mesmo falando com ironia, com brincadeiras, né? Mas ele tem uma frequência própria dele. Porque ele vibra naquela faixa que foi emitido. Então, qualquer palavrão que eu falar, ele vai sair, a energia vai sair distorcendo o centro laríngeo. E tem uma coisa muito complicada no palavrão, que ele é viciante. Então, quanto mais a pessoa fala palavrão, mais ele está viciando-se na prática de dizer palavrões. E isso, meu amigo, minha amiga,
É difícil. Às vezes você conversa com pessoas que é difícil você ficar do lado delas, exatamente por isso, porque elas falam palavrão o tempo todo. Crianças, adolescentes, né? Criança porque os pais falam em casa, né? Adolescentes por causa do encontro entre eles, lá nas lidas deles do colégio, ou nos encontros que eles fazem. E aí vai, chega adulto, aí você não tira mais. Muito difícil você chegar a... Tem um estudo do Maslow, Abraham Maslow, que é um psicólogo, né, da atualidade transpessoal, ele diz o seguinte, que até os 25 anos você modifica as coisas, mas depois dos 25 anos fica difícil. Então, se a pessoa vai falando palavrão desde criança, chega lá nos 25 anos, não muda, aí provavelmente ele não vai modificar mais. Às vezes a gente vê pessoas de grande valor intelectual, né, de conhecimentos profundos, e não deixa o palavrão de lado. Né? Então, amigos, o que Jesus fala? Bem dizer, ou seja, diga bem, diga o bem daqueles que falam mal de você, para você não entrar nessa frequência negativa que vem dele. Então, se ele está usando a fala para criar processos negativos, para manipular energias de maneira densa, né, de maneira de ondas longas, o que você faz? Você fala o contrário, você fala bem dessa pessoa. Aí você ficou sabendo que alguém está falando mal de você. Aí você lembra que Jesus falou, amai, né? Respeita. Aquela pessoa está falando isso, fazer o quê, né? E tem um detalhe muito grande nesse quesito que nós temos que analisar com bastante isenção. É assim, quando uma pessoa fala mal de mim, eu só tenho duas reações. Só duas. Para eu me isentar, né, do processo. Para eu não fazer semelhanças com o que ele está dizendo, ou ela está dizendo. Quais são essas duas coisas? Primeiro, eu pergunto para mim, isso que ele falou é verdade? Daí eu vou fazer um exame de consciência. Né? Eu vou ver por que ele falou isso, o que ele está vendo, onde ele está vendo isso em mim. E, minha gente, quase sempre a gente descobre. Ele tem razão, ou ela tem razão. Eu estou mesmo fazendo isso. Né? Ele me chama de ladrão, por exemplo. Aí você é uma pessoa que nunca roubou nada de ninguém. Você nunca tirou objeto de ninguém, né? Mas você pode ter roubado esperança, pode ter roubado alegria, pode ter roubado a felicidade, a inocência, sabe, a pureza, às vezes, né? Do ato do amigo, para com o amigo. Isso tudo é roubo. Né? Isso tudo é roubo. Eu posso ter matado também aquela esperança, matado a alegria. Então ele me fala, você é um assassino. Então eu nunca tirei a vida física de ninguém, mas eu fico pensando, será que eu não estou fazendo isso em outros aspectos? Porque se você observar os 10 mandamentos da lei de Deus, ele vai dizer não matar, não furtar, né? Mas ele não fala o quê? Ele não determina, não mate o corpo físico do seu irmão, não roube a alegria, né, do seu irmão, não roube os objetos do seu irmão. Ele vai dizer, não roube e nem mate. E pode ser que eu esteja fazendo isso. Talvez até inconscientemente. E ele me alerta, olha, toma cuidado. Às vezes eu sou uma pessoa que gosto muito de distribuir informações que não me dizem respeito. E alguém me chama de fofoqueiro. Eu sou fofoqueiro. Eu estou usando a minha palavra para maldizer alguém. Não é isso? Eu estou, então, na fase da fofoca. Quando a gente estuda o Evangelho, por isso que o Evangelho ele é a estrutura, né, definitiva do mundo, quando eu estudo o Evangelho, eu tenho que analisar esses detalhes todos. Senão eu não vou entender. Senão eu vou me colocar sempre na pessoa da vítima. Então, nesse momento, a pessoa falou mal de mim, eu vou fazer um exame. E o que ele falou, o que ela falou, tem fundamento? Está certo isso? E às vezes a gente encontra que realmente aquilo está acontecendo.
né? Às vezes, alguém fala uma coisa para a gente e nós não lembramos, né? Mas vamos fazer uma reflexão, porque nada é por acaso. Tem que saber. Agora, se depois que eu fiz toda essa reflexão, não vi nada, não sou fofoqueiro, não fico tirando esperança de ninguém, não fico roubando, né, a alegria dos outros, não faço nada disso, nem tirando objetos, nem nada, então eu vou para o segundo ponto, que isso não acontece comigo, eu vou abandonar isso. Eu não preciso criar ressentimentos. Está falando mal? Eu vou falar bem. Sabe essa relação eu-tu? Ela é muito importante, que os grandes psicólogos, a partir de Freud e Jung para cá, começaram a trabalhar muito intensamente esse processo eu-tu. Quando chegou em Lacan, que foi do século passado, final do século passado, ele trabalhou muito isso, essa relação eu-tu, né? E o Hegel também ele falou isso, mais ou menos em 1806, por aí. Ele falou o seguinte, olha, em si, fora de si, retorna a si. Ele fez a relação do eu-tu. Então, eu saio de mim para um encontro e levo o que eu sou. Eu vou trazer para mim a resultante daquele encontro. Então, eu tenho sempre essa relação eu-tu. Martin Buber, que é mais atual, né, também comenta essa relação do eu-tu. Como é que eu estou fazendo essa relação? Se ela está sendo favorável ou se eu estou complicando essa relação eu-tu. E João, ele vai dizer algo muito sério quando ele coloca assim, olha, se você diz que ama a Deus e aborrece o seu irmão, então você é um mentiroso. Porque o mesmo Deus que está em você está no seu irmão. Então veja que relação bonita que João faz desse eu-tu. O tu é a expressão da divindade mais próxima de mim. Entendeu? A não ser a minha própria expressão. Mas o tu, aquele que chega, aquela que chega, é Deus chegando através de uma criatura que ele colocou para evoluir. Então tem que respeitar. Ah, mas eu detesto o jeito dessa pessoa. Ok, tem pessoas que realmente estão muito afinizadas, né, com aquilo que a gente não gostaria de estar mais. Contudo, eu tenho que bem dizê-la. Eu tenho que falar bem dela. Porque ela vai ter uma coisa. Vou contar para vocês um caso que aconteceu numa cidade pequena. Isso é um caso verdadeiro, sabe? Então, tinha lá um prefeito que ele tinha um hábito, né, de toda vez que desencarnava uma pessoa, ele fazia a encomenda, né? Ele falava alguma coisa lá depois, na hora do sepultamento, ele sempre tinha umas palavras para dizer sobre aquela pessoa, porque ele convivia com todo mundo, conhecia todo mundo, certo? E aí, todo mundo que desencarnava recebia dele aqueles louvores, né? A pessoa falava tudo de bom que ele podia falar. Como diz o filósofo Emerson, né? Falarei tudo de bom que souber de um homem. Então ele falava tudo de bom que ele sabia. Contudo, existia na comunidade um sujeito que era intragável. Ele tratava todo mundo muito mal, sabe? Ele não tinha assim, aquela polidez social para lidar com os outros. Tudo para ele era não, não. Uma pessoa difícil de lidar. Ele não fazia nada para comer, só vivia por conta dele. Não era casado, não tinha filho, não tinha nada. Só ele, né, na casebre dele lá, não sei onde que ele morava, mas era uma pessoa muito fechada, que ninguém gostava dele. Um dia esse sujeito desencarna. Olha, o cemitério ficou apinhado de gente. Foi todo mundo lá falar, saber o que o prefeito ia falar sobre ele. Não tinha nada de bom, para bem dizê-lo, né? Só mal dizer. E aí chegou a tão esperada hora, né? Todo mundo se acotovelando, quase que caindo lá dentro da cova, né? Para ouvir o prefeito. Aí o prefeito chamava Armindo, aí o desencarnante, né? Aí o prefeito falou assim, Armindo, Armindo, Armindo. Ele olhou para todo mundo, fez um gesto com a mão e falou assim, que bela voz tinha o Armindo. Ninguém sabia que o Armindo cantava. Só o prefeito sabia. Por quê?
porque ele sempre quis bem dizer do outro. Então, ele sempre buscou no outro um valor para ele dizer. O Armindo cantava sozinho lá na casa dele, né? Tinha uma voz muito elegante e tal. Mas ninguém sabia disso, porque todo mundo vibrava negativamente, ninguém aproximava, e o prefeito certamente o visitou, o visitava, né? E percebeu essa voz linda. Então, perceber que num momento tão difícil, onde tudo era para maldizer, o prefeito encontrou algo para bem dizer. E assim também as pessoas que estão ao nosso lado, que eu não tenho muita afinidade, né? Então, quer dizer, eu tenho que encontrar uma coisa boa naquela pessoa. Olha, você vai encontrar muitas, viu? Por quê? Porque ele é a expressão de Deus. Então, bendiga aquele que vos maldiga. Não use o seu poder de fala para uma coisa diferente. Fazei bem os que vos odeiam. Essa palavra odiar, ela é muito complicada, porque Jesus falou que aquele que não odiar seu pai, sua mãe, né, não é digno do reino de Deus. Tem uma fala mais ou menos assim. E eu não entendi esse negócio de odiar, até que um dia eu peguei um léxico, que é um dicionário de 3 línguas, português, aramaico e hebreu. Aí eu tentei entender essa palavra odiar em aramaico, que Jesus falava essa língua. Então chega para nós como você detestar uma pessoa, você não gostar de uma pessoa, enquanto que, na verdade, a origem dessa palavra é afastar, desapegar. Né? Então ele fala, fazei bem aqueles que desapegam de você. Mesmo que se você tem um amigo ou uma amiga, em determinado momento, aquele amigo ou aquela amiga não quer mais ficar com você. Está buscando outras coisas, né? Aí você fica lá, não, pois é, agora que encontrou outro, isso é coisa de adolescente, aqueles grupinhos de adolescentes. Né? Agora que encontrou outra pessoa, agora me abandonou e tal. Então, o que Jesus fala? Deixa as pessoas irem, porque cada pessoa tem um rito para cumprir, ela tem um caminho, ela tem uma proposta, que, na verdade, naquele momento, a minha presença não vai ajudá-la naquela proposta dela. Então, tem que desapegar dessa pessoa. Deixa ela aí. Por exemplo, tem um ditado hindu que fala assim, as pessoas entram e saem das nossas vidas no momento adequado, no momento certo. Tem pessoas que demoram uma encarnação inteira, né? E fica até depois da desencarnação, mas tem outras que são mais rápidas. Elas chegam e saem. Você que é um exemplo, você aí deve ter tido muito amigo de infância, né? Muita amiga de infância. Cadê eles? Cada um foi cumprir seu rumo, cada um está na sua cidade, pode ser que você tenha até algum ainda perto de você, mas cresceram. Eram bonitinhos lá no jardim da infância, né? Aquela coisa bonitinha lá da criança, mas agora cresceram, e eles cresceram com uma proposta reencarnatória. Então eles têm que seguir o rumo deles. A mesma coisa na evolução. Cada um de nós tem uma proposta evolutiva. Chega a determinado momento, nós temos que nos afastar para cumprir. Por exemplo, nas nossas casas, vamos imaginar que nós somos 6 pessoas e somos da religião A. E um dia, um deles fica conhecendo a religião B e apaixona pela religião B, adora aquilo, ou pela filosofia também. E aí, se ele não desapegar dos 5 que estão na religião A, ele não consegue exercer a religião B. Porque ele fica preso naquelas correntes mentais que envolvem aquele campo, né, de pensamentos do pessoal lá da religião A. Então, é afastar, é você desapegar para você continuar, você conseguir melhorar. E aí, depois que você melhora, aí você volta para ajudá-los. Não para ficar com eles no mesmo nível, no mesmo campo de pensamentos, mas para você ajudá-los, orientá-los. Então, você afasta temporariamente, se robustece naquilo que você está aprendendo, e se aquilo for uma coisa boa, né, como é o espiritismo, então, de repente, você volta para ajudar. Se eles não quiserem ajuda, tudo bem, mas você vai tentar ajudar. Então, o que Jesus fala é isso. Então, vamos fazer bem a essas pessoas, sabe, que estão tentando se deixar de ser tão próximos de nós. Né? E aí você observa que quando a gente faz isso, sempre vem alguém para
suprir, né, aquela ausência. E mesmo que não venha, aí você vai conversar com você mesmo, que é a grande contribuição do silêncio, da solidão, né? Que muita gente acha uma palavra pesada, sabe? Assim, que machuca. Às vezes a solidão é tão importante. Tem espíritos mais avançados, né? Mesmo encarnados, não precisa ser desencarnado, né? Eles gostam muito da solidão. Eles vão muito para a praia sozinhos, eles vão para a montanha, eles vão para um lugar mais isolado, né? Às vezes compram cabanas aí em locais inacessíveis. Para quê? Para pensar, para refletir, para se achar dentro desse conceito, sabe? Então, essa coisa de deixar o outro fazer aquilo que o aprouver é muito interessante. A gente não pode implantar no outro as nossas ideias. Isso é crime. Isso é crime perante as leis de Deus. Se eu quiser implantar no outro uma ideia minha, eu não posso fazer isso. Né? Então, ele está precisando de outras experiências que ele vá em paz. E orai pelos que vos perseguem e caluniam. A perseguição e a calúnia, a gente já falou, sai da garganta, né? Sobre a questão da frequência negativa que se cria. Então, quando eu oro, eu aumento o meu teor de frequência. Jesus falou isso, vigiai e orai. A vigilância vai saber quem está me perseguindo e está falando mal de mim. Jesus falou assim, olha, não pode ser o servo maior que o seu Senhor. Eu vou passar perseguições e vou sofrer. E vocês também vão. Isso ele fala para os apóstolos dele. Então, por quê? Geralmente quem persegue e calunia, ele não concorda com o que a gente está fazendo. Ora, se o que eu estou fazendo, eu tenho deliberada certeza que é para o bem, que me importa que me persegue e calunia? Né? Se eu estou fazendo uma coisa extremamente benéfica, eu tenho certeza, está no crivo da lógica e da justiça, que são os dois pontos de referência para sabermos se nós estamos fazendo uma coisa certa. Então, eu tenho até lógica e justiça naquilo. Então, se eu tenho essa certeza e alguém está me perseguindo, eu tenho que deixar a pessoa perseguir à vontade. O problema dele não é meu. Entendeu? Eu não posso perseguir ninguém, caluniar ninguém. Isso aí não é bom, a gente tem que tomar cuidados com isso, porque, às vezes, sem querer, a gente persegue as pessoas. Às vezes, vou dar um exemplo no centro espírita. Às vezes tem uma pessoa que está lutando para fazer um bom trabalho, né? Isso aí, fazendo lá uma tarefa, e tem aquele ou aquela que não quer fazer, ela não quer se esforçar. E quando vê alguém se esforçando, o que faz? Ela vai lá e começa a falar mal. Uma vez eu vivi uma situação extremamente assim, infeliz. Não é a palavra que eu posso dizer. Tinha um colégio e tinha uma secretária que foi recém-admitida no colégio, e ela era muito cuidadosa, muito assim, o trabalho dela era muito, muito bem feito, né? Então, ela sempre fazia um rascunho antes de passar aquele trabalho, por exemplo, um livro lá, ou algo, né? Uma digitação, enfim. Então, ela fazia antes um rascunho para ter certeza que ficou certo, né? Então, geralmente, rascunho você escreve e risca, né? Você faz toda uma questão lá de que não fica bonito, né? Porque na hora que você passar limpo, aí sim fica bom. E aí essa secretária começou a fazer, ela fazendo os rascunhos e tal. E tinha uma moça lá, que já era antiga, né? E que começou a sentir inveja dela, da busca da perfeição dela, né? Aí o que ela fez um dia? Quando terminou o expediente, ela foi lá, pegou o rascunho e levou para a diretora. E falou assim, olha o trabalho dela. Olha a sujidade, né, do trabalho dela. E aí deu um problema sério. Então, isso é caluniar, perseguir. Então, que nós não sejamos essas pessoas. E se alguma coisa aconteceu contra mim, nesse sentido, que eu eleve a minha frequência. Vou elevar a minha frequência para que eu não entre na frequência negativa. Então, você vê que amai os inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem os que vos odeiam,
e orai pelos que vos perseguem, é um conjunto de ações, né? E Jesus coloca verbo, né? Amar, bendizer, fazer e orar, né? Então, um conjunto de ações que é para o nosso bem. Eu não estou fazendo isso para ninguém. Eu não estou amando o inimigo por causa do inimigo. Estou amando por mim. Eu não quero ficar com aquela capa da bruxa em mim. Né? Bem dizer, eu não quero ficar falando palavras erradas, palavras de baixa frequência. Fazer o bem, a melhor coisa do mundo, quando você faz o bem, você movimenta energias sutis, menos densas. Né? Toda vez que está fazendo o bem, você está movimentando energias. E essas energias são, quando ela vem com pensamento, quando você está fazendo bem, você está pensando no bem. Então, esse pensamento sutiliza cada vez mais as energias e fica uma energia com a sua. Você vê, às vezes, no trabalho, né, no centro espírita, que está todo mundo pensando uma coisa só. Vamos fazer cesta básica, por exemplo. Todo mundo ali querendo fazer, e tal, o ambiente fica gostoso, né? Fica bom, a gente sente saudade. Eu sinto saudade quando eu fazia isso. Por quê? Fica uma coisa legal, né? Fica uma coisa aplausível, fica uma coisa bem interessante. E orar pelos que nos perseguem e caluniam. A oração é para todo o tempo. Né? A oração eleva o nosso padrão vibratório. Então, Jesus disse para nós, olha, respeite, bendiga, faça o bem e ore. Quatro ações sensacionais. Mas que a gente, quando lê isso aqui, acha que eu estou fazendo para o outro. Não, estou fazendo para mim. Quando eu entro nessa frequência aqui, eu entro na frequência dos espíritos superiores. Não fico digladiando com o espírito mais atrasado, o espírito trevoso. Então, e outra coisa, essas minhas ações, essas 4 ações que Jesus propõe, elas me identificam, me categorizam para um grau melhor dentro da minha honra, dentro da minha dignidade. O bom caráter se faz aí, pela honra e pela dignidade e pela honra. Aí vem o bom caráter. Então, eu sou um bom caráter. Mesmo que eu não seja entendido assim pela sociedade, mas eu estou fazendo o trabalho. Não importa o que os outros estão falando, o que os outros estão pensando, não importa que eu estou fazendo o trabalho. Chegou para mim, é para eu fazer. E tem uma frase muito bonita que diz assim, floresça onde Deus te plantar. Onde você estiver, floresça, porque é Ele que te colocou lá. Então, minha gente, temos que cuidar de nós, vocês não acham? Temos que ser cuidadosos conosco. Temos que ter essa vontade definitiva de sermos leais com a nossa proposta divina, aquela que Deus colocou em nós quando nos criou. Então, temos que nos cuidar para evitar falas desnecessárias, evitar inimizades, né? Evitar fazer, né, o mal para os outros, que cria densidades, e orar. Isso é cuidar da gente. Eu espero que eu tenha sido útil a você. Agradeço muito a sua presença aqui. Agradeço ao Centro Espírita Zilda Gama, de Jamapará, lá no Rio, no estado do Rio. Muito agradecido a vocês por essa possibilidade, né, que me deram de estar novamente com vocês. Né? Que Jesus abençoe a todos e que estejamos firmes no estudo do Evangelho. Muita paz. Agradecemos a você por esse carinho, por essa atenção que sempre nos oferece quando te convidamos para trazer algum estudo. E assim, convido a todos a fechar os olhos, abrir o coração e orarmos. Senhor, humildemente, reunidos sobre a árvore da prece, agradecemos esses momentos que aqui passamos e que essas energias que aqui se fizeram
possam chegar a todos os corações chorosos, tristes e amargurados. Lembrando daqueles que em algum momento, nessa ou em outra existência, utilizando mal o nosso livre-arbítrio, os prejudicamos. Que possam receber o nosso abraço fraterno e o nosso pedido sincero de perdão. Obrigada, Zilda Gama, mentora espiritual de nossa casa, a Jesus e, acima de tudo, nosso muito obrigado de coração. Obrigado, querido. Um abraço. para todos vocês. Tá? Até a próxima oportunidade. Será um prazer. Obrigado, querido. Audio